Queridos irmãos, queridas irmãs, neste quarto domingo da Páscoa, a palavra de Deus que escutamos nos convida a refletir sobre como o Senhor é um pastor que entrega tudo pelas suas ovelhas. É uma realidade que, sobretudo à luz do Evangelho, que Jesus fala com tanta clareza, que ele é esse pastor que chama as ovelhas pelo seu nome e elas o escutam. Mas não escutam, como deveriam escutar, os mentirosos, os assaltantes, que só querem trazer destruição, roubar e matar. Jesus chama a cada um de nós. E nós devemos saber escutar essa voz suave que a cada dia nos chama. E como é que o bom pastor, o pastor, como dizia o Salmo 22 ou 23, dependendo de como vai ser a numeração, se segue a numeração grega ou a numeração hebraica, por isso que às vezes pode estar como 22 ou 23, mas que o conteúdo é conhecidíssimo de todos nós. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Como podemos reconhecer, como diz Jesus, a voz desse bom pastor? Em primeiro lugar, é uma voz que sempre nos chama respeitando a nossa liberdade. Jamais é uma voz que se impõe. Jamais uma voz que nos oprime. O bom pastor vem até nós de vários modos. Jesus vem nos procurar de inúmeras maneiras. Mas quando é ele de verdade, e não alguém que nos engana, ou um pensamento que no fundo não vem de Deus, mas vem do mundo, vem do pecado, o primeiro critério para reconhecer, para discernir é justamente esse, o respeito à minha liberdade. Sempre de forma suave, respeituosa. Isso significa também, atenção, que o respeito a essa liberdade significa que o Senhor também não vai, o bom pastor, não vai resolver magicamente os nossos problemas. Às vezes, nós queríamos, quem sabe, eu pelo menos devo confessar que várias vezes já passei por isso. Ou seja, de querer até deixar de lado a minha liberdade para que um problema desaparecesse, uma dificuldade, uma fraqueza que eu tenho. Às vezes aquele pecado, quase que cativo, que está sempre junto de nós, que não conseguimos nos libertar. E nós pedimos a Deus, olha, arranca isso de mim, não tem problema, pode tirar a minha liberdade. Mas Deus não faz assim, o bom pastor não faz assim. Ele nunca nos tira a liberdade, vai nos dando força, é paciente, nos acompanha, sempre nos estimula, mas sempre quer que nós, atenção ao que eu vou dizer agora, sempre que nós sejamos os protagonistas da nossa própria vida. Nunca simplesmente que nós sejamos como que espectadores da nossa vida, como meros agentes passivos. Não. Ele quer que sejamos protagonistas e por isso respeita a nossa liberdade. Esse é um critério para reconhecer a voz do bom pastor. Outro critério é que essa voz do bom pastor, aliás, lembrou isso hoje o Papa, durante a oração do Regina Coeli ao meio-dia, dizendo que essa voz do bom pastor sempre nos chama ao presente. Nunca ao passado, à nostalgia, a ficar olhando ao passado como uma realidade maravilhosa, ou pior ainda, porque às vezes o inimigo
nos engana desse modo, fazendo que fiquemos presos a um erro, que fiquemos amargurados, que fiquemos com o sentimento de uma culpa que nos paralisa. Isso não vem do bom pastor. Ele não fala para que olhemos para o passado. E muito menos atenção para um futuro utópico. Para que fiquemos sempre naquela mentalidade de que amanhã tudo vai se resolver magicamente. E acabo que perco a oportunidade de agora começar a mudar a minha vida. E é justamente no agora, para o agora, que o Senhor nos chama. Aí está também um critério para reconhecer a voz do bom pastor. E eu diria que, para além de tudo isso, essa voz é uma voz que nós reconhecemos porque sabemos que é uma voz de alguém que nos ama sem medida. Jesus diz no Evangelho também hoje que ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E essa vida que ele veio nos ofereceu através de um ato de amor gratuito. E que amor foi esse? O amor manifestado no seu sacrifício na cruz, como aliás nos falou a segunda leitura de hoje da primeira carta de São Pedro. Se nós paramos para pensar, a maior prova de amor que nós podemos ter aqui na Terra é que alguém faça algo para mim quando o que eu retribuo não é na mesma medida, mas ao contrário, quando eu faço mal a quem me faz o bem e mesmo assim quem me faz o bem continua fazendo o bem. É assim que o bom pastor agiu com cada um de nós. E por isso reconhecemos também a sua voz, essa voz amorosa, de quem nos dá tudo e, sob certo aspecto, não nos pede nada em troca, a não ser que nos deixemos amar. E aí entra a nossa liberdade. Por outro lado, voltando ao Salmo 22 ou 23, nós vemos como ali também se coloca, de modo quase que profético, poderíamos dizer, essa modalidade concreta com a qual o bom pastor se faz presente constantemente na nossa vida. E qual é esse modo? São os sacramentos. E se vocês disserem, mas aonde que se fala dos sacramentos no Salmo 22? Sim, de alguma forma, o Salmo 22 vai fazer uma referência a cada um dos sacramentos. Vejamos. Começa o Salmo dizendo: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Ou seja, isso que nós já comentamos, essa voz amorosa que nos chama para o momento presente, respeitando a nossa liberdade para que tenhamos a vida em abundância. E aí começa o texto a dizer esses modos concretos que são os sacramentos, ou seja, esses elementos com os quais nós temos um encontro real com o bom pastor. Primeiro, vai dizer o texto no versículo 2: para as águas repousantes me encaminha e restaura minhas forças. Que águas repousantes são essas, senão o batismo? Depois continua o texto: ele me guia pelo caminho mais seguro pela honra do seu nome. É a doutrina, os ensinamentos da igreja, que vão ser nos trazidos por aqueles que têm a missão de representarem o bom pastor aqui na terra. Depois continua o texto: mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Qual é o vale tenebroso, senão o do pecado, a da queda, ao do afastar-se de Deus pelas nossas escolhas equivocadas, pelo mau uso da nossa liberdade? E como é que o Senhor faz com que não tenhamos que temer o pecado? Através do sacramento da penitência, a confissão. Continua o texto: estás comigo, com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O cajado do pastor, que é representado no sacramento da ordem pelo báculo do bispo, que é o representante de Cristo numa diocese, numa comunidade cristã, auxiliado pelos seus sacerdotes, pelos presbíteros, é o sacramento da ordem. Segue ainda o texto: preparais à minha frente uma mesa, bem à frente do inimigo. Que mesa é esta, senão a da Eucaristia,
do corpo e sangue do Senhor. E com óleo vós ungis minha cabeça e o meu cálice transborda. Que óleo é esse, senão o óleo do crisma e o da unção dos enfermos? E por fim, conclui o Salmo. Felicidade, todo bem o de seguir-me por toda a minha vida. Ou seja, são as vocações diversas com as quais nós vamos seguindo o bom pastor. Também a vocação matrimonial, que se vive através do sacramento do matrimônio. E se conclui: e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos, que é o destino ao qual todos nós estamos chamados, habitar com o Senhor para sempre no paraíso. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Senhor é o nosso pastor, Ele nos chama. Que nós possamos aprender dele, que também nós saibamos responder com esse mesmo amor com o qual somos amados, e que assim possamos caminhar sempre em direção aos prados e campinas verdejantes, ou seja, a uma vida marcada pela graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.